Fala pessoal, neste vídeo quero falar mais um pouco sobre layout, né? Então esses dias, numa monitoria, né, a gente começou a discutir um layout lá, né, que é um layout bem interessante, que é do Eric Gomes, tá? Então olha o que ele tentou fazer, né? Ele tem duas regiões, né, uma de texto, uma de imagem, e aqui embaixo tem mais uma região de texto, né? E ele fez um espaço, né, para deixar esse conteúdo, né, então uma região de conteúdo centralizada na tela, certo? E aí o que a gente percebeu é que conforme você mexe um pouco a margem, né, daí essa margem da direita e da esquerda elas ficavam diferentes, né? Então a gente estava tentando centralizar isso aí, tá? Então vamos lá. Então vamos fechar aqui, né? E muito legal esse layout, né? E o que ele fez, tá de parabéns, o Eric. Então o que a gente vai falar agora? Tamanho de tela, tá? A gente viu que é muito importante falar do mobile first, né? Pensar no celular primeiro, mas a gente não vai falar disso agora. Mas isso aqui está muito relacionado com isso, tá? Então a gente só não vai tentar, não vai ainda deixar isso aqui pronto para o celular. Mas a gente vai entrar em tamanho de tela. Então tá aqui, eu estou num site onde fala tamanho de telas, tá? Esse aqui é um framework, né? É um framework que o framework geralmente ele resolve isso pra gente, né? Então daí eu só chamei a atenção aqui pelo seguinte, ele fala que uma tela pequena ela tem 540 pixels, né? E aí uma média 720, uma tela grande, né, 960 e assim por diante, né? E uma tela muito grande, uma extra large aqui, né? Não, uma super extra large, ela teria 1300 pixels, né? Então o framework tenta tratar esses tamanhos de tela. E não sei se vocês perceberam esse vídeo tá um pouco diferente, né? Tanto é que minha imagem está aqui do lado de baixo, né? Então, deixa eu mostrar o tamanho da minha tela. Eu uso um monitor ultra wide, né? Então eu venho aqui em display. Se vocês acessarem no Windows de vocês conseguem, eu acho, acessar em configurações de tela, configurações de monitor, vocês conseguem saber o tamanho do monitor. Inclusive vocês conseguem até mexer na resolução, né? Então esse monitor que eu tenho, ó, vamos aqui. O monitor do meu notebook, que é um monitor de 13 polegadas, ele tem uma resolução de 1920 por 1080, tá? Esse aqui é 1920 por 1080. Esse monitor que eu estou gravando esse vídeo agora é um de 34 polegadas e ele tem uma resolução de 2500. Então pode ver que é inclusive maior do que o 1300 que ele fala que é o extra, super extra large aqui, tá? Então por isso que eu consigo colocar como se fosse dois monitores. Eu consigo colocar o meu editor de um lado e o meu browser do outro, tá? Mas o ponto é só para vocês terem uma ideia, tá? De como que as pessoas podem acessar o seu site. Tá? Então tem pessoas que podem acessar seu site usando um monitor desse, né? Ou de um celular, então você vai de um extremo para o outro, né? Beleza, então aqui seria 2560 pixels, tá bom? Então se eu deixar minha tela, criar um objeto lá, né, uma imagem, e der esse tamanho, a minha tela vai exibir, tá? Então, só para vocês terem o parâmetro, essa é a ideia. Então, uma tela maior que vocês podem encontrar, 2560 pixels, tá? É claro, pode ter monitor maior que o meu ainda. Tá bom, vou fechar isso aqui. Por que eu falei tudo isso? Para a gente tomar como parâmetro, tá? Então, a gente poderia considerar, lá no layout do Eric, que né, a tela tem um tamanho de 960, tá? Ou talvez 720, a gente poderia trabalhar aqui nesse meio termo, tá? Eu tentei, de uma forma mais simples, simular o layout dele, tá? Então tá aqui o código, eu criei uma div de texto, dentro desse texto eu coloquei, né, um cabeçalho, dois parágrafos, e aqui embaixo eu coloquei uma imagem. Aí brinquei um pouco com layout, coisas que a gente já viu, e não coloquei muita coisa, mas eu coloquei display inline block, que a gente sabe que a gente consegue colocar uma coisa do lado da outra. Dei um tamanho, então agora vocês têm um parâmetro, tá vendo aqui? 480 é um pouco mais da metade, né,
de uma tela média, né? Que é o 960. Então, aqui eu estou focando, né? Então, imagine que aqui está minha tela pensando em dois monitores, né? Então, eu tenho um monitor aqui, que vai ter uma tela média, e aqui eu tenho outra tela média. E ficou isso aqui, né? Ficou uma tela assim. E aí note que eu tenho esse espaço, né? Porque ele ficou tudo alinhado à esquerda aqui. E eu não tenho essa borda. Então o que o Eric fez? Ele pegou aqui e tentou dar uma margem, né? Então, né, a gente pode colocar vem aqui no objeto, eu vou pegar meu texto e vou colocar uma margem left. E eu ponho aqui 120 pixels. Né? Então, será que ficou bom? Será que eu acertei de primeira? Diminuir um pouco aqui. Vamos fechar aqui. Talvez um pouco menos, né? Vamos voltar aqui. Aqui é só para ter uma ideia, tá? Eu não estou tentando ser exato aqui. Então vamos pôr um 110 aqui. E aí ficou um pouco melhor, tá? Então, de repente, a gente testa no nosso monitor e você fala, tá perfeito, meu site ficou perfeito. Né? Na verdade eu queria uma margem no top também. Vamos colocar uma margem no top também? Só para... Então, venho aqui, né? Eu estou só brincando aqui nas ferramentas de desenvolvedores, depois eu replico essas configurações aqui, né? Lá no meu style.css. Então, top, vamos pôr 110 também. Vamos ver se fica bom. Ou melhor, eu deveria ter uma outra div, né? Para eu fazer isso, eu vou colocar essa margem na imagem. Então vamos pensar aqui, né? Beleza, de repente você acessa e fala, nossa, tá muito bom, né, esse site. Só que aí uma pessoa com um monitor maior, ela vai acessar essa tela, né? E aí o que vai acontecer? Então, por uma tela maior, isso ficou ruim, né? Ou pode ser que tenha uma pessoa que tem uma tela menor ainda, né? Então, daí uma pessoa com uma tela menor vai ficar assim, né? Então, ficou um espaço estranho aqui e quebrou a imagem para baixo. Então, meu ponto de atenção é que a gente, né? Isso é o chamado responsivo, né? A gente tem que pensar um pouco no tamanho de telas, né? E deixar ele compatível com mais de uma tela. Mesmo que a gente não esteja pensando no celular, mas a gente poderia pensar que uma pessoa ela tem uma tela de média até um large aqui, um super large. Então, sei lá, de 768 até 1200. Então, vamos pensar que tem uma tela desse tamanho a algo desse tamanho, né? E aí, vindo para esse layout. Então, em outras palavras, o que eu gostaria? Eu gostaria de considerar que eu tenho uma região do meu conteúdo, que eu poderia falar que é 960 pixels. E essa margem, eu gostaria que ele fosse meio automática. Que ele soubesse calcular, depende do tamanho da tela, ele põe metade do espaço para cá e metade do espaço para cá. Então, é isso que eu gostaria. O meu layout, né, se eu pensar em desenhar aqui, deixa eu só pôr um... Então, eu gostaria de pensar em que eu vou desenhar assim, vou considerar um quadrado aqui, tá? Então, né, imagine que eu tenho uma região de texto aqui, de conteúdo, né, que pode ser texto e imagem. E pensando na tela, eu quero isso. Então, vou ter uma região, e daí eu vou ter esse espaço automático e esse espaço automático, né? Então, seria 50% de margem, vamos falar de margem, né? 50% aqui e 50% aqui do outro lado. Então, seria esse o meu layout, né?
Então vamos tentar, né, desenvolver isso aí. Então, tentar transformar esse layout, né, que tem esse espaço fixo aqui no começo, que acaba né, tendo esse problema de não centralizar o meu conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vou jogar a tela aqui, vou pegar meu código. Aqui eu posso fazer assim também. Tá, então tem o meu estilo, meu HTML. Vamos lá. Olha, um truque que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu vou comentar tudo isso aqui, tá bom? Está comentado, né? Então essa tag no HTML ela comenta. Então venho aqui, vou criar uma div. Vou chamar essa div de texto, né? E vou criar uma outra div aqui. Vou por aqui um texto. Imagem. E aí só pra... Como isso aqui é bem temporário, então eu posso usar o style aqui, tá? Mas porque eu vou remover isso aqui. E aqui eu ponho um background color e ponho uma cor aqui. Então vamos pôr blue violet. Deixa eu diminuir o estilo aqui por enquanto. E vamos pôr só um blue aqui. Tá. Vamos dar um atualizar. Beleza, foi isso que aconteceu. Tá, tá bom. Esse aqui ele pode ver que ele deu metade porque já tem um estilo, né? Então vamos chamar isso aqui de região 1. E região 2. Tá. E ficou assim, né? Porque lembra que a div, né, ela tem um block por padrão, um display block. O display block ocupa o espaço inteiro da linha. Então, por isso que aconteceu isso. Não é isso que eu quero, né? Eu quero que fique um do lado do outro. Mas antes, se a gente pensar, a gente tem um conteúdo de região inteira. Então vamos pensar que a gente vai ter mais uma div geral aqui. Que essa aqui vai ser a parte do meu conteúdo. Que tem todo o meu conteúdo vai estar aqui dentro. Tá? Então eu vou jogar isso aqui. Posso apertar Alt e setinha para cima aqui, eu arrasto tudo de uma vez. Né? E agora sim eu tenho meu conteúdo. Tá? Então tudo isso aqui vai estar dentro do meu... vai estar dentro do meu conteúdo. Tá? Eu também poderia dar uma cor aqui só para eu saber o que está acontecendo. Background color, vamos pôr um verde aqui. Um verde limão. Eu não consigo ver esse verde, né? Porque ele está embaixo dessas duas outras divs, né? Tanto é que se eu colocar um padding aqui, daí eu consigo ver. Vamos só entender o que o browser está fazendo, né? E vamos tentar desenhar aqui no nosso layout. Então vamos lá. Então vou pegar aqui o conteúdo. Pode ver que o conteúdo ele envolve tudo, né? Se eu pegar e colocar um padding aqui de 100px de todos os lados, olha, agora eu consigo ver que eu tenho meu conteúdo e dentro do meu conteúdo eu tenho as outras duas divs, né? Região 1 e região 2. Beleza, só para entender isso. Então não quero dar esse padding. Tá, então vamos pensar o seguinte. Esse meu conteúdo, então agora vamos a nessa classe conteúdo, eu quero dar um tamanho, né? Então eu vou falar que tem um tamanho aqui, bonito. Eu vou falar que 960, que eu sei que é uma tela média e eu estou mirando esse pessoal que tem esse tamanho de tela, tá? Então, vamos lá, atualizar, vamos ver o que aconteceu, olha lá, ficou com esse tamanho, então esse é um tamanho de 960. Agora, eu quero que a margem, né, seja automática. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar margem, tá? E daí eu posso passar dois parâmetros, margem em cima e embaixo, então eu ponho aqui 100px,
E nas laterais eu quero 50 px. Então ele põe, em cada lateral ele põe 50, em cima e embaixo ele põe 100. Né? Então é espaço vertical e espaço horizontal. Por isso que eu passo dois parâmetros. Né? Então vamos lá, dou um atualizar, olha só o que ele fez. Ele colocou 100 px aqui em cima, 100 px aqui embaixo, né? Só que aí aqui embaixo tem mais espaço, e 50 aqui e 50 aqui, na direita. Só que aqui também tem mais espaço, tá? Então uma outra técnica que eu posso fazer é eu falar, em cima e embaixo eu quero 100, mas dos lados eu quero automático, calcula para mim. Dei um atualizar, e agora sim, olha só, ele pegou meu conteúdo, centralizou, né? Uma região de 960, que a gente chamou que isso aqui tem 960, e os espaços automáticos. Então agora, se eu mudar o tamanho da tela, de novo, eu não estou pensando em celular, tá? A gente vai pensar isso em breve. Mas se a pessoa tem uma tela, né, média ou extra large, eu vou dar um maximizar até aqui. Espera aí, que não funcionou. Agora sim. Espera aí, de novo. Deixa eu aumentar bastante. Então esse conteúdo ele ficou centralizado, que é o que a gente quer, né? Então a gente conseguiu resolver o primeiro problema, tá? Então vamos por partes, né? Tem, né, o baby steps, passos de nenê. Vamos dar um passinho por vez. Então o primeiro passo foi pensar que eu tenho um conteúdo que tem 960, né? Porque eu sei que 960 é uma tela grande, né? Então eu mirei essa tela aqui. Tá aqui 960. Vou fechar aqui. E eu consegui centralizar esse conteúdo. Então não importa o que eu coloque aqui dentro, né? Sempre isso aqui vai estar com o mesmo espaço à direita, à esquerda e à direita. Legal. Então agora vamos aqui dentro, eu quero quebrar em duas também, né? Então a gente também viu, né, que a gente tem o inline block. Então agora deixar lado a lado aqui novamente, né? Que agora a gente viu que o primeiro problema está resolvido. Então o que eu quero? Eu quero que minha região 1, então ponto, região 1, tenha um tamanho da metade, né? Então eu poderia colocar fixo aqui, sabe? 500 ou a metade de 960, mas eu também posso usar 50%, né? Deixa ele calcular para mim. Então vamos pôr aqui, vamos ver se vai funcionar. Ó, então o texto, a região 1 ficou usando metade, né? E aí se eu colocar aqui um display inline block, igual a gente viu nos vídeos de layout, tá? E aí eu vou aproveitar aqui também, vou pegar minha região 2, e aí eu nem vou pôr o tamanho aqui. E aí eu já consigo colocar um ao lado do outro, tá? E aí nesse momento eu já posso voltar, né, para minha forma original. Então aqui eu acho que eu já consegui a minha meta, né? O segundo passo é dividir, né, uma região de texto e uma região de imagem. E agora eu preciso colocar o meu conteúdo original aqui dentro, tá? Então vamos fazer isso. Primeiro eu só vou separar do estilo que eu precisei utilizar só para o layout, né? Se eu quiser eu posso até fazer um comentário aqui. Layout. Coloca aqui. E aqui é outros. Então agora vamos pegar essa parte de texto que está aqui e vamos colocar aqui dentro. Legal. Então agora a gente já pode tirar.
esse background que a gente colocou aqui só como guia, né? Aqui. Agora vamos trazer a imagem aqui para dentro também. Vou tirar esse estilo aqui também. Tá. Então a imagem ficou embaixo. Vamos tentar descobrir por quê, né? Então vamos pegar, olha, a imagem a gente colocou um tamanho fixo aqui, né? De 480. Então, somando esse espaço com 480, né, não coube. Então a gente poderia colocar aqui um espaço, vamos pôr aqui 50%, vamos ver se dá certo. Talvez tenha que ser um pouco menos. Porque aqui a gente colocou 50, 50. Aqui os 50% acho que tem que ser um pouco menos, vamos pôr 49. Vamos voltar para um tamanho. Vamos pôr aqui, né, 280 pixels, só para a gente ver se ela vai ficar para o lado. Sim, ficou para o lado. E agora, né, a gente sabe que tem 960, então a gente... Vamos trabalhar aqui no 920. O 430 seria exatamente a metade. Então, teoricamente, um pouco maior que isso era para pular para a linha de baixo, né? Eu acho que ele está empurrando o texto. Mas tá bom. Vamos deixar 430, que é exatamente metade. Tá? Deu certo, não quebrou a linha. Tá. E aqui a gente consegue, eu acredito eu, né, o objetivo 2. Tá? E agora eu aumento a tela. E eu tenho um layout aceitável para telas desktop, né? Para telas de computador. Não vai funcionar para o celular. Mas a gente tem esse espaçamento, né? Então, né, qual que é a ideia aqui? O que eu quis passar? Primeiro, vocês podem usar div, passando tamanhos e cores, e ficar brincando só com div, para ver se vocês conseguem atingir o objetivo. Né? Segundo, tem que pensar em tamanhos de telas. Então, a pessoa pode ter uma tela de 960 como de 1200. Então, precisa brincar um pouco com o tamanho da tela aqui no browser. E uma última dica é pensar, né? Então agora que eu consegui esse layout, onde eu tenho, né, uma região de conteúdo aqui, essa divisão, essa região, né, div de conteúdo, dividida em duas partes, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro, né? Então se eu quiser jogar um texto, quiser jogar alguma coisa aqui dentro, e a mesma coisa aqui. Agora eu posso ficar brincando com esse espaço, né? Ah, não gostei dessa borda, quero jogar isso aqui para, né, mais para cima. Então agora eu vou pensar nesse item isolado dentro dessa região que ela tem um espaço fixo, tá? Então, né, o que a gente fez aqui? Note que a gente só usou um tamanho aqui, uma margem automática, e aqui é onde a gente colocou um tamanho de 50%. Então, né, e o inline block. Então a gente usou poucas propriedades e conseguiu atingir esse objetivo. Tá? Então acho que por esse vídeo, né, já dá para ter uma ideia, e a gente resolveu basicamente o problema da margem lateral, tá? Usando esse margem automática. Então esse era o foco desse vídeo. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.